Eu vou começar devagarzinho, né? Eu hoje, para o tema da palestra, né? Eu gostaria de falar um pouquinho da caridade, né? Esse mandamento tão importante, mas fazendo não digo uma comparação, mas um paralelo, ou buscando o entendimento da esmola dentro da caridade. Né? Talvez motivado, eu tenho percebido assim, estamos passando por uma crise, não é a primeira que a gente já vive, mas essa parece que tem uma característica especial, né? Me chama muita atenção o aumento da quantidade das pessoas em situação de rua. Né? Eu moro em Petrópolis, né, que é uma cidade bem menor, e nunca me chamou tanta atenção isso. Né? As pessoas, e parece que são, enfim, pessoas recém-chegadas nessa situação tão difícil e que vêm nos pedir, pelo menos a mim, assim, vem pedir por comida, porque eu tô com fome. Né? E de uma maneira muito pungente, né? Muito que nos toca muito, né? Enfim, então isso eu fui procurar até entender isso por mim mesmo e achei interessante. Eu gosto sempre de procurar para esses trabalhos da Casa do Coração, né? O alicerce da doutrina, que é Kardec, geralmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Eu gosto muito também da Fonte Viva, porque a Fonte Viva, como são mensagens pequenas, às vezes ela vai em aspectos muito pontuais, precisos, assim, e não deu outra, né? Na mensagem 60 do Fonte Viva, o título é exatamente Esmola. Mas eu vou começar primeiro com rápidas citações do Livro dos Espíritos. Ele, na parte segunda, capítulo 12, da perfeição moral, né? E ali tem uma definição de caridade, né? Simples e precisa. Né? Caridade é o bem feito desinteressadamente. Né? Para mim, isso diz tudo. Né? É o fazer sem esperar nada em troca, fazer o bem natural e espontaneamente. Né? E também tem outro ponto que ele destaca, que eu também achei muito importante e relevante, que é quando a gente percebe algum grau de progresso, de elevação no, no nosso irmão, no nosso semelhante, no nosso encarnado, né? É justamente quando ele é um praticante da caridade. Né? E não é à toa, né? É o mandamento mais importante, né? O fora da caridade não há salvação. E, e aí, um outro ponto que tem nesse capítulo do Livro dos Espíritos, para fazer um contraponto, né, que coloca como vício maior exatamente o que é antagônico à caridade, que é o egoísmo, né, que é a preocupação só com o bem pessoal. Exatamente o contrário, né, chamado nesse capítulo, em algum ponto lá, eu estou fazendo um resumo, como o vício maior. E no final, né, porque tem nesse capítulo um item chamado o homem de bem, né? E o homem de bem é caracterizado como aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade. Então eu gostei muito disso e estou usando como uma introdução. Mas, assim, as minhas palavras de hoje serão muito em cima do Fonte Viva, né, do Emmanuel, da mensagem 60 chamada Esmola, onde através, né, de uma citação de Lucas, ele nos faz compreender essa diferença. Né? Lucas diz: dai antes a esmola do que tiverdes, ajuda por vós mesmos. E aí Emmanuel começa a desenvolver. Né? O que temos de nós mesmos para dar?
porque chama atenção. Ter é diferente de deter. Claro, vamos deixar isso já bem no início, né? Que é louvável e admirável aquele quem socorre quem está precisando de ajuda. É necessário, né, que a gente atenda a quem está sentindo fome, a quem está sentindo frio, a quem está sentindo dor, porque isso é urgente, né? Mas Emmanuel diz, isso é muito mais solidariedade do que caridade. Isso não é nenhuma crítica, naturalmente. Solidariedade é uma qualidade, uma atitude muito nobre, né? Ele só está diferenciando, e quando a gente vai desenvolvendo a leitura dessa mensagem, que é muito pequena, mas é extremamente rica, ele começa a explicar também. A fortuna material, ela só existe na nossa experiência encarnados, né? Por isso que a fortuna material, nós não levamos isso para o mundo espiritual. E mais do que isso, né? Ela pertence a Deus, porque Deus é o criador dessa fortuna. Deus é o criador primordial. Deus é o criador de tudo e de todos. E tem ele, na verdade, a intenção, quando ele empresta a nós algum acúmulo material, alguma fortuna material, como a expressão que usa Emmanuel, é para o nosso aprendizado aqui, terrestre. São para as nossas experiências enquanto encarnados. E ele pode, a qualquer momento, retirá-la ou transferi-la, né? E a gente sabe que isso acontece, né, na vida, no dia a dia. Várias pessoas já passaram por isso. É tido, inclusive, né, a prova da riqueza como uma das provas mais difíceis, porque ela entorpece, porque ela entorpece o homem, ela nos desvia para as paixões, para os vícios, e nos leva ao egoísmo, né, que já vimos no início, que é o oposto da caridade. Então, a prova da riqueza, né, colocada a nós por Deus, é uma prova muito difícil. Mas o que diz Emmanuel, que é importante aqui no que diz respeito hoje, é que é passageira, né? Então, fica a pergunta, né? O que nós levamos sempre conosco? O que nós adquirimos e está sempre conosco, seja enquanto encarnados ou enquanto espíritos? E Emmanuel responde: nossos sentimentos, nossas emoções. E isso é que nós podemos doar de nós mesmos para a quem necessita, a quem precisa. Tem uma frase nessa mensagem que me toca muito, né? Que é: que tipo de vibrações espalhamos? E ele nos indica, nos ensina, né, a espalhar a compreensão, a amizade, o perdão, que é a ajuda moral, né? É engraçado que a gente tem uma expressão coloquial nossa, né, o apoio moral, é uma coisa que todo mundo usa, o apoio moral, que eu acho que o homem intuitivamente cunhou essa expressão, né? Porque eu digo intuitivamente porque é aquele conhecimento que vem do espírito, né? Às vezes a gente, sem muita razão, sem muito pensar, ou pela coloquial, né, pela o uso natural de todo mundo, acaba virando uma expressão. E existe essa expressão apoio moral, e não é à toa, né? Precisamos dar um apoio moral a um amigo, a um parente, a quem necessita. E isso tem a ver, estou fazendo um ponto, né? Isso tem a ver com o nosso tempo, que não é material, né? Pelo menos em comparação à fortuna, né? A gente
ninguém acumula tempo, né? A gente acumula moeda, acumula patrimônio. E às vezes é muito fácil para quem tem muito doar um pouco dos seus bens materiais. Mas e o nosso tempo? Enfim, espalhar a alegria, o bom ânimo, porque isso proporciona a oportunidade de crescimento e elevação do nosso próximo. A gente pode, com isso, né, motivar a quem está passando por uma privação muito grande, muito difícil, a ganhar ânimo, né, a se fortalecer moralmente, espiritualmente, para enfrentar e superar esse problema. E se fortalecer moral e materialmente, porque motivados, estimulados, não vamos desanimar, não vamos ficar passivos, e vamos buscar uma solução para esse problema. E de repente a pessoa que está desempregada, passando necessidade, ganha gana, ganha motivação, ganha força moral para poder superar isso em todos os níveis, né? A gente, quando fala da esmola, está indo num nível extremo, mas isso vale para todos os níveis de dificuldade que a gente passa. E aí também tem aqueles insights, né, aquelas conclusões interessantes. Emmanuel coloca, né, que nós passamos então de solidários para igualitários. A caridade nos leva à fraternidade. Olha que bacana isso, né? Também é um mandamento super importante, mas parte da caridade, né? Porque nós progredimos da solidariedade para a igualdade, para a fraternidade. Isso é muito bacana. A esmola, né, aplaca uma necessidade momentânea. A caridade tem o poder de transformar estruturalmente. Daí a força. E sem nenhum momento, sempre bom lembrar, para que não fique nenhum mal entendido, que não há nenhum desmerecimento na esmola, pelo contrário. Claro que estamos falando aqui muito teoricamente, né, porque não é fácil, né? A caridade, que também pressupõe uma ação natural, uma ação espontânea. Eu gosto também sempre, pelo amor de Deus, que a gente não saia daqui hoje, meu Deus, agora eu preciso, com muita calma, com muita tranquilidade, né? O que temos que fazer é incrustarmos, fixarmos em nossos espíritos, né? Fazer disso uma qualidade nossa. E isso começa aos poucos, mas que comecemos já, aos pouquinhos, porque isso ficará dentro de nós. Nós levaremos isso para sempre. E numa próxima encarnação, já agiremos com mais naturalidade, com mais espontaneidade, no ato de fazer caridade. E assim sucessivamente, em todas as nossas encarnações, e é assim que progredimos. Né? A gente vê, né, exemplos disso, né? Pessoas que já têm uma certa naturalidade, espontaneidade, que se dedicam, e que isso não causa peso nenhum, porque aquela pessoa, aquele espírito já adquiriu essa qualidade anteriormente, e é isso que todos nós temos que buscar, fixarmos em nós, em nosso espírito, porque isso ficará para sempre. Conhecimento, qualidade adquirida, nunca é perdida. E é natural que com o tempo, com a experiência, com as nossas encarnações, a gente vai desenvolvendo e melhorando.
eu gostaria, assim, de concluir, de dar o fechamento dessas minhas palavras de hoje, entrando agora no Evangelho segundo o Espiritismo, porque, primeiro que no Evangelho a caridade perpassa praticamente por todo o livro, né? E tem um capítulo especialmente dedicado, o capítulo 15, né, Fora da Caridade não há salvação. E eu, essa semana, né, buscando material para palestra, é tanta coisa, mas sempre quando a gente tem algo que toca mais, eu busco compartilhar. E tem a palavras de São Paulo, acho que é uma instrução dos espíritos, né, aqueles itens. E aí São Paulo, o título é Necessidade da Caridade. Eu vou fazer super resumido, né? Não só tocou, porque também tudo é importante, tudo nos sensibiliza, isso é até pessoal, mas é também muito bonito, é muito conhecido, né? Fazendo assim um super resumo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Ele coloca a caridade acima da fé, né? Que coisa. E lá no Evangelho se explica, né? Porque a caridade está ao alcance de todos nós, do rico, do pobre, do sábio, do ignorante. Pode uma pessoa mais humilde, com menos oportunidades de estudo, com menos acúmulo intelectual, numa determinada encarnação, já ter adquirido essa qualidade espiritual e faz isso com muita naturalidade. E a gente, às vezes, se espanta, nossa, essa pessoa, né, com tão poucos recursos, olha o tanto que ela faz. E é o que eu falei acima, né, porque ela já trouxe isso de vivências anteriores. E São Paulo, então, através de São Paulo, a gente tem um grande ensinamento de Deus, em última análise. Deus não faz questão que tenhamos crença. Deus não faz questão que sejamos cristãos. Deus, muito menos ainda, que sejamos espíritas. Deus faz questão que sejamos bons. E eu acho que isso é por isso que a caridade é o mandamento maior. Por isso que da caridade decorrem todos os outros mandamentos, como a fraternidade que a gente viu aqui, agora há pouco, as minhas palavras, e todas as demais mais nobres qualidades que aos poucos no nosso processo evolutivo vamos adquirindo. Enfim, era isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Muito obrigado, muito grande a todos vocês. Reitero, um bom final de sexta-feira, um excelente fim de semana, até a próxima semana, até um próximo encontro meu com vocês. Satisfação muito grande. Boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus.